Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, dia 17 de setembro de 2015, começa mais um call de fechamento. Estou vendo aqui os comentários, vocês falando que foi um dia de muita volatilidade, de muitas possibilidades, mas tudo após as 3 da tarde, quando saiu a decisão do Banco Central americano de manter a taxa de juros lá nos Estados Unidos perto do zero, como a maioria dos analistas já acreditavam. A gente falou hoje pela manhã aí com vocês, o Ricardo Kim reforçou aí depois da minha abertura de mercado. O que na verdade ficou diferente do que se imaginava é que a gente já imaginava que o Fed fosse trazer um viés para quando seria essa alta da taxa de juros, mas isso ficou em aberto, né? No primeiro momento foi extremamente positivo para a Bolsa, não muito positivo para o dólar, que veio para uma queda bem forte. Depois começou lá a conferência da Janet Yellen e acabou que a Bolsa perdeu um pouco de força e o dólar acabou tentando aí uma subida. Deixa eu até ver como é que ele ficou aqui. Acabou voltando aí. Ou seja, depois da fala, parece que as coisas mudaram um pouco. Eu nem acompanhei tanto a fala da Janet Yellen, né? Mas mais uma vez, né, aquele momento que precede a notícia, né, foi como acontece todas as vezes, né? O momento que estopa todo mundo, né, no curto prazo. Quem está comprado estopa porque rompe fundo, quem está vendido estopa porque rompe topo. E aí depois você tem ainda uns 5 minutos de mercado sem saber para onde vai, e após isso o mercado acabou ganhando fluxo. No caso da nossa bolsa foi para cima. Com isso, pessoal, a nossa bolsa hoje chegou num ponto muitíssimo importante, né? A gente vem há 2 semanas falando com vocês, primeiro da importância do fundo de 3 semanas atrás, quando a gente teve aquele momento mais conturbado por conta da China, que o mercado chegou a estar caindo 7%, mas se recuperou, fechou com 2 e pouco, ficou lá uma sombra que a gente considerava muito importante. E durante a semana passada, praticamente inteira, e essa semana, a gente vem falando de uma possibilidade de correção do mercado, mas ainda em gráficos intraday, como por exemplo no gráfico de 60 minutos. No gráfico diário, portanto, essa subida que poderia acontecer com o mercado e acabou acontecendo, né? Nada mais foi do que uma correção de tendência que chega num ponto muitíssimo importante, que é o que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. O que eu alerto a partir de hoje é que mesmo que você tenha feito operações baseado no gráfico de 60, né, eu, por exemplo, gosto de operar apenas o gráfico diário, né? Então, essa subida que muitos ativos tiveram, como os bancos, como as siderúrgicas, e alguns outros setores de ativos que estavam sofrendo bastante tempo, como Cyrela, como até a Croton hoje, né? Todos esses ativos chegam num ponto muito importante e no caso do Ibovespa também batendo um ponto importante. Chega a hora, pessoal, da gente começar a apertar os nossos stops, a tomar um pouco mais de cuidado com as nossas operações, perfeito? Deixa eu mostrar no gráfico aqui o que a gente está falando. Gráfico diário, né? Bom, olha só. Este foi o fundo aí de 3 semanas atrás, quando a gente teve aquele problema na China. O mercado recuou, fez fundo aqui, encontrou suporte aqui nesse lugar e voltou a subir. Então hoje ela bateu aqui na média móvel de 72. Eu sempre mostrei para vocês esse gráfico de 60 minutos assim, né? Aliás, ontem a gente começou o dia falando, olha pessoal, muita atenção, porque se romper esse topo, o mercado pode subir, e aí o alvo da operação é por volta aqui de 50 mil pontos, né? Aqui 50.500, mas eu gosto muito do final zero, né? Então aqui 50 mil pontos era um alvo provável. Hoje a gente chegou a 49.300, a 300 pontos, 700 pontos, né? Na verdade, desses 50 mil pontos que a gente tinha imaginado, né? Então isso é um ponto interessante, não para esse gráfico de 60 minutos. Aqui a gente enxerga mais possibilidade de alta, mas sim para o gráfico diário, né? Porque uma das coisas que eu aprendi a respeitar muito, né, é o diabo da linha de tendência, né? É um conceito super simples, né? Quando você pega aqui, você tem um topo, aí depois você tem um outro topo, você traça uma linha de tendência, né? E fica observando o comportamento de mercado. Opa, deixa eu traçar isso aqui mais perto desse ponto aqui para ficar uma linha mais interessante, tá? E aí você, a partir do momento que bate uma segunda vez aqui, você traça uma linha de tendência e fica tentando ver o comportamento dos preços quando chegam nessa linha, né? Então aqui você tem
o preço vindo pela terceira vez aqui perto, aí devolve, faz aqui o martelo, deixa eu dar um zoom aqui, volta a subir, bate de novo nessa região aqui, que foi topo aqui e aqui. Você tem o terceiro toque, né? Vai, cai bastante e hoje chegou novamente aqui nesse ponto, que é um ponto, portanto, de muita resistência, né? É muito comum, a partir do momento que você bate num ponto como esse, a gente ter aí o início de uma correção de toda essa perna de alta aqui, que já é uma correção razoável, né? De 14%, desde que fez o novo fundo, né? Por incrível que pareça, a bolsa já subiu 14%. Mesmo em momentos em que a gente teve perda do grau de investimento, que foi aqui, né, que se imaginava que o mundo ia acabar novamente, né, a gente se comportou bem e, na verdade, esse aqui foi perto do fundo do gráfico de 60 minutos, o que deu uma nova possibilidade de compra, né. Quando no dia a gente descobriu que tinha perdido o grau de investimento, tinha gente aqui de manhã falando que a bolsa ia a 39 mil pontos, né. Mais uma prova, né, de que ninguém tem a capacidade de prever o futuro. Mas a gente pode olhar para o passado para enxergar algumas condições que se repetiram, que aconteceram no passado e que podem se repetir, né? Há cerca de uma semana, a HGTX3 também chegou perto dessa linha de tendência que ela tinha aqui, começou o recuo. Quer ver? Deixa eu ver, tem mais um ativo aqui que eu tô... BRFS3, né? Ela teve aí naquele dia da queda forte, batendo aqui até superando essa linha, no outro dia já voltou a subir, começa uma linha até muito mais o gráfico semanal, olha só como está interessante aqui o gráfico semanal, BFCS bateu nessa linha e voltou a subir, e agora bate numa linha lá em cima, que não é uma linha de tendência, mas é uma linha na horizontal, né? Que é a linha, inclusive, que se rompida pode dar uma boa compra. Então essas linhas traçadas em gráfico sempre são uma boa deixa aí para as nossas operações e mais uma vez, né, aqui no caso, no gráfico do Ibovespa, a gente enxerga um ponto como esse sendo testado, perfeito? André, mas isso não pode ser rompido? Pode, o mercado pode fazer o que ele quiser, né? Mas apostar a favor desse rompimento é uma dura tarefa, porque como aqui você nunca tem certeza de nada, é cálculo de probabilidade, é muito mais provável você perder força quando bate numa linha como essa do que romper, fazer romper essa linha, perfeito? Então, se você está posicionado em alguns ativos, vale a pena pensar em pelo menos apertar os stops, tá? De tal forma que se voltar a partir desse ponto, você devolve pouco para o mercado. E se romper essa região, se o mercado não tiver mais nem aí para essa linha e for querer, quem sabe até no futuro reverter essa tendência, a gente tem aí uma possibilidade interessante de continuar nos ativos que a gente pegou no gráfico de 60 por mais tempo, né? Então o que a gente pode fazer? Vamos falar de TUB4, aliás de TSA3, né? E TSA4, perdoe, no gráfico de 60 minutos, que é um desses ativos aí que a gente comentou bastante sobre a onda 3, uma possível onda 3, né? Então o alvo era 8,19, hoje ela bateu aí 8,12, foi lá pertinho. Provavelmente alguns já saíram até da operação, mas para quem ficou, ao invés de manter o stop aqui embaixo, como a gente está num ponto de resistência, você pode subir, por exemplo, para baixo de 7,58 ou subir para ir para baixo de 7,78, perfeito? Ou seja, você está protegendo aquela sua operação, protegendo aí o ganho que você teve numa operação porque você entende o mercado num ponto de bastante resistência, perfeito? A gente falou essa semana, por exemplo, de IVEN 3, né? Amanhã eu vou recomendar todo mundo sair do papel como tenho feito, né? Tá dando 5%, perfeito. Vem aqui no gráfico de 60 minutos, procura um fundo, tá? Vamos lá. Procura um fundo, tá? E coloca teu stop desse fundo. Ah, André, não quero sair amanhã, quero levar mais para frente. Perfeito, não tem problema nenhum. Bota o stop abaixo de 3,61 e se o mercado recuar mais do que isso, você cai fora da operação. A gente falou de uma compra aqui em BOVA 11, perfeito. Já caminhou um pouco, né? Não subiu tanto essa semana, mas já caminhou um pouco. Então vem aqui no gráfico de 60 minutos e já coloca o stop aí num fundo que você encontrar no gráfico de 60, por exemplo, aqui abaixo de 46,58. Porque se agora vier um recuo um pouco mais forte, você não precisa sair dessa operação com prejuízo, você já consegue sair dessa operação com lucro. É claro que para pagar para ver, para ficar na operação, esse lucro vai ser um pouco menor se o mercado voltar, tá? Mas de qualquer forma, você não precisa abandonar o jogo enquanto ele ainda está rolando, ou seja, você não precisa sair da operação agora e sim tomar cuidado por estarmos no gráfico do Ibovespa num ponto de bastante resistência, perfeito?
A gente ainda tem alguns minutos, deixa eu ver os pedidos aí que vocês têm. Vamos começar falando de Usiminas aqui, que é o pedido do Daniel, né? Usiminas está acumulando, Daniel? Parece que sim, né? Isso é muito bom. O Daniel pergunta, né? Isso é muito bom. Eu vou te explicar por quê, né? Usiminas, no gráfico diário, fez por enquanto uma perna grande de alta, né? A gente acredita na possibilidade de, depois desse recuo, quando ela subir de novo, ela repetir essa perna grande de alta, né? Para fazer o que a gente chama de onda 3. Lembra de Marfrig, que a gente falou com vocês aqui? O que a gente quer de Usiminas é a mesma coisa, né? Ó, Marfrig fez uma perna grande de alta, recuou, quando voltou a subir a gente comprou onda 3, foi lá no 100%, perfeito? Então o Usiminas 5 está acumulando e tomara que essa acumulação dure aqui mais alguns pregões, para que a gente tenha esse difusor aqui finalmente cruzando para cima, ou seja, essa linha laranja passar a linha preta para cima, a linha vermelha em cima, a linha laranja no meio, a linha preta embaixo, para a gente ter condição mais clara de reversão de tendência, Daniel. Então tomara que essa acumulação em Usiminas, em CSNA, que é o mesmo padrão, né? Olha só, olha, a gente deu compra na CSNA no gráfico de 5 minutos, eu achei que ela tinha devolvido porque o mercado acabou voltando, mas ela continuou subindo, né? Muito bom. Então aqui a CSNA que hoje está rompendo topo, mas torcer para ela parar por aí para justamente trazer daqui a pouco uma correção para a gente tentar a operação. Mesma coisa acontece com o GGBR4, consolidando também nessa região. E ela aqui está até mais perto de cruzar o difusor, né? A linha laranja cruzando para cima, a gente já tem condição de cuidar da compra, né? Quem sabe a gente consegue aí, já na semana que vem, boas operações aí com o setor de siderurgia, perfeito? Deixa eu ver aqui. Pode ver BBAS à venda? O Márcio está perguntando. Vamos lá, Márcio. Olha, outros ativos, né, como YouTube, já não tem mais cara de venda, né? Romperam o topo anterior. Romperam, deixa eu apagar aqui. Romperam a linha de tendência que o Ibovespa, por enquanto, tem dificuldade, né? Elas já romperam, né? Então, a YouTube e BBDC não tem mais cara de venda, tá? Mas BBAS tem, né? BBAS corrigiu muito pouco do que caiu nessa última pernada dela desde aqui de baixo, né? Isso significa que está mais fraca. O difusor continua cruzado para baixo. Ela corrigiu muito pouco e se a partir daqui começar a cair, eu não vejo nenhum problema, Márcio, em começar em continuar pensando aí em venda para o papel, tá ok? Então precisa de um pouco de tempo aí, né, para ver se esse vai ser mesmo o ponto do final da correção, ver se vai ter um ponto de stop interessante, ver se vai ter uma relação de risco-ganho muito boa. Mas na BBAS a minha preparação ainda é para venda, perfeito? André, qual que é o stop de BIF3? Outra que está revertendo tendência, né, pessoal? A gente falou de um alvo aqui em 14,48, ela está todo dia caminhando um pouquinho, né? Aqui você tem duas possibilidades, tá? Para quem gosta de colocar stop em fundo de gráfico diário, o stop está abaixo de 11,83. Para quem gosta aí do fundo do gráfico de 60, o stop está abaixo de R$ 12,50, tá? Que é o fundo do gráfico de 60 minutos. Javier perguntando, André, o dólar, por favor, dólar fut. Bom, o dólar está consolidando. Eu não sei se vocês se lembram, meu último call de dólar foi exatamente nesse rompimento aqui. E provavelmente vai ter mais um aqui se ele conseguir romper aqui os 3,945, né? Porque aí cria condição para mais alta. O stop é pequeno e precisa ser pequeno realmente porque eu não vejo muito alvo para cima. Lá perto dos R$4 ele já tem aí uma grande dificuldade, perfeito? Então acredito que esse é um ponto interessante aí para o dólar, tá? A gente não falou de Petro 4, vamos falar dela ainda, né? Ontem eu fiz um vídeo falando, né? Muita gente ontem já me questionou se valia a pena comprar Petrobras. Olha o tamanho da alta de Petrobras e a gente não comprou Petrobras e tudo mais, né? Eu marquei aqui no gráfico, né, quantas vezes a Petrobras tinha feito um candle bonito e depois devolveu tudo e quem comprou acabou sendo estopado nos momentos seguintes, né? E provavelmente é o que vai acontecer aqui, mesma coisa com quem comprou Petrobras ontem, no final do dia, achando que tinha reversão, né? Ela não tem, por enquanto, nenhum sinal de reversão, é natural, um setor que sofre bastante, uma empresa endividada, uma empresa estatal, nesse clima político aí que a gente tem desenhado, é um clima extremamente ruim para ela. Então ela continua aí em tendência de baixa e é natural que perca o fundo, tá ok? O primeiro momento em que a gente vai mudar de opinião é se agora aqui nos 60 minutos ela
nessa correção que tiver, ela não conseguir romper o fundo, voltar e romper esses 8,24. Aí pode ser que tenha um trade, tá, de compra em Petri 4 neste rompimento. André, como você consegue acompanhar 150 papéis? Na verdade, o acompanhamento do swing trade, pode colocar aqui na tela, o acompanhamento do swing trade que eu faço é algo muito sossegado, né? Eu nunca tomo nenhuma decisão de comprar ou vender durante o pregão, senão corre o risco da gente ficar emocionado, né? Eu vi muita gente emocionado hoje quando o mercado, depois das 3 horas, que o mercado começou a subir. Ai meu Deus, agora vai subir indefinidamente, eu não vou conseguir comprar. E eu era assim também, já fui assim um dia, né? Então o swing trade, para mim, as decisões de swing trade são tomadas sempre antes de iniciar o pregão, tá? Então tem 150 ativos que eu acompanho, que são os ativos que me dão aí muito sossego no swing trade. 2, 3 vezes por semana no máximo eu dou uma olhada em cada um deles. No final de semana estudo realmente 2, 3 horas esses ativos, escolho quais são os pontos e aí vem aqui pro gráfico já, ó, né? Esses pontos ficam todos aqui em cima, ó. Então, ó, no domingo, eu faço o estudo de domingo aqui pela Infomoney também, eu sabia que se o mercado subisse eu ia comprar Brasfoods acima de 72,30. Aqui é BOVA 11, né? BOVA 11. Isso fica gravado, né? Salvo aqui nesse programa. BOVA 11 acima de 46,50. Even 3 acima de 33,55 e MAG 3 acima de R$3, né? Hoje ela até foi, mas antes das 11 a gente deixa pro amador operar, né? Profissional opera swing trade depois das 11, então a gente não conseguiu comprar. E se o mercado caísse, a gente ia vender todas essas aqui. Acabou que o mercado subiu, a gente não conseguiu vender nenhuma dessas aqui, tá? Agora, como é que eu fiz para chegar nesses 150 ativos? Que foi difícil, né? Quando eu comecei, não tinha ninguém para me ajudar, né? Mas hoje tem, tá? Então aqui na nossa página da Arena do Investidor, vem aqui no nosso site da XP, vem aqui em Educação, Arena do Investidor. Eu fiz aqui, ó, coloquei aqui, ó, e-books e planilhas. Se você clicar aqui, tem, ó, ativos para swing trade. Clica aqui de novo e vai ter aqui, eu não sei se vai abrir aqui porque tem algumas coisas que são bloqueadas, tá aí, ó, né? Uma planilha que tem todos os ativos, deixa eu diminuir aqui o tamanho desse negócio. Todos os ativos aí que são os ativos que eu estudo para o swing trade, tá? Esses 150 ativos estão aqui. Depois é colocar isso numa plataforma. Para fazer esse estudo eu uso o Profit Chart, que é uma plataforma que tem parceria inclusive com a XP. E aí você vai passando 10 segundos olhando cada ativo, separa os que estão mais interessantes e faz um estudo mais aprofundado deles, tá? É dessa forma que a gente opera, consegue operar esses 150 ativos, tá ok? Boas perguntas hoje, né? Vamos lá, CROT 3. Então, Croton é uma das que tem tendência de baixa muito forte, né? Mas hoje de manhã a gente comentou sobre ela, CROT 3. CROT, que nome esquisito de empresa, né? A gente comentou sobre essa possibilidade aqui de ter uma onda mais forte se ela conseguir superar esses 8,90. Conseguiu, né? Parabéns para quem conseguiu pegar. Eu continuo achando que o stop é o mesmo, tá? Abaixo de 8,55. Eu acho que de manhã eu até recomendei um stop abaixo de 8,50, tá? Então, para quem opera gráfico de 60 minutos, é uma possibilidade interessante de reversão de tendência, o difusor já cruzado já desde aqui, né? Então, ele já estava dizendo que isso aí podia acontecer. Compensação, gráfico diário continua em tendência de baixa, tá subindo aí, mas ainda não tem nenhum sinal de reversão de tendência, tá ok? Vamos lá. DIR 3, direcional 3, DIR 3, também corrigindo, já passou a oportunidade de 60 minutos, já foi, né? Ela também fez uma reversão de tendência, devia ter difusor cruzado para cima desde sempre, rompeu o topo, foi-se embora. Mas no diário, corrigindo, está batendo também no ponto de resistência, que é exatamente essa média móvel de 72, tá ok? Se está comprado, Bruno, muito cuidado aí nesse ponto, tá? FESA 4, Deus me livre, que subida bonita aqui, né? Difícil o momento para ela de entrar na operação, André, xará. Mas se você está comprado, vai subir no stop, vai fazendo aquilo que eu falei, protegendo a operação, porque o mercado parece estar num ponto importante de resistência, tá ok? Hipermarcas vinha em queda bem forte, né? E hoje subiu um pouquinho do que caiu nos últimos dias, ou seja, corrigindo a tendência de baixa. Essa EPM, nem no gráfico de 60 minutos foi possível a gente arrumar uma operação, né?
porque também no gráfico de 60 minutos isso aqui veio de um novo fundo. Então o que você pode fazer nos próximos dias é corrigiu, montou pivô, começou a subir, difusor cruzado para cima, você aí começa a pensar em compra, perfeito? Pessoal, tem aí bastante gente online e provavelmente alguns utilizam o programa Profit Chart para fazer as suas análises, né? A partir de hoje à tarde vai ter uma atualização, na hora que você fechar hoje o seu Profit Chart e abrir novamente, já tem uma atualização para fazer. Esse indicador que eu uso, que é o difusor, vai a partir de hoje também estar presente na plataforma Profit Chart. Então a gente já tem no gráfico do Home Broker da XP, na semana que vem teremos também no XP Pro e no Profit Chart a gente também já está inserindo, né? Eu espero aí que todo mundo possa utilizar. Não é nada mágico, tá? No começo, quando eu comecei a operar, eu procurava essas coisas cruzamento de duas médias que me davam dinheiro pra caramba, eu não precisava mais estudar, gerenciar risco nem nada e tal. Aí depois eu descobri que isso aí não existe, né? Mas é um indicador muito interessante para dar o time da reversão de tendência, né? Deixa eu mostrar aqui só mais um, porque o pessoal já está me avisando que o tempo está acabando. BRAP4, por exemplo, né? Tem o ombro, cabeça, ombro invertido mais bonito que eu já vi nos últimos anos, né? E a gente está aqui contando as favas aqui para pensar em compra, né? Que é exatamente quando o difusor cruza para cima, né? Então hoje, ó, a laranja encostou na linha preta, né? Então provavelmente mais 1 ou 2 pregões de alta, a gente vai ter isso aqui cruzando. Este vai ser o timing, vai ser BRAP4 me falando, André, ó, você ficou de fora de toda a queda, né? Ou você estava vendido ou você estava de fora. Mas agora você está na hora de você mudar a sua opinião, tá? Agora eu já tenho uma configuração bonita no gráfico e além disso aquele indicador lá embaixo está falando que o fluxo é de compra. Então acho que vale a pena tentar agora, né? É exatamente isso que esse indicador acaba dando de toque pra gente e eu espero aí que quem utiliza o Profit Chart entenda bem o seu funcionamento. Hoje provavelmente à noite eu vou fazer um vídeo e coloco lá no meu canal depois, tá? Bom pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Amanhã 9 horas eu estou de volta em mais uma abertura de mercado. Aguardo a todos. Tenham uma boa noite e até amanhã. Tchau.